Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Degusta, uma pitada de conhecimento da Escola para Resultados. Lembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis no nosso site www.escolapararesultados.com.br ou você pode acessar no Spotify ou no YouTube com o título de Degusta. Antes de apresentar os nossos convidados e falar sobre o tema de hoje, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria aqui podendo realizar esse podcast. Então, primeiramente, agradecer a R1, que está nesse estúdio. Cada dia que estúdio que a gente grava é um melhor do que o outro, maravilhoso, né? Uma área nova, um negócio novo da R1, que o Rafael vai falar para vocês em breve. A Airbon Sistemas, a Omnibis, a Bebook, e também agradecer o apoio do FOB, o Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil, as ABHs de São Paulo, Recife, Minas Gerais, e a Resorts Brasil, que sempre estão nos apoiando na divulgação dos nossos conteúdos e dos nossos cursos da escola. Nosso tema de hoje é um tema interessante, que pouco a hotelaria explora. A gente vai falar um pouco sobre mixologia, né? E a gente tem acompanhado uma onda positiva desse tema em todo o mercado gastronômico. Claro que houve uma adequação em relação à pandemia, muitos restaurantes, muitos bares fecharam, mas agora, com a retomada, a gente tem visto a abertura de novos pontos ou a reabertura de alguns deles, principalmente aqui no mercado de São Paulo. Obviamente, existe uma distinção entre os mercados, onde as demandas são diferentes, né? O mercado do Nordeste, o mercado do Sul, o mercado Sudeste, o mercado Centro-Oeste. Mas a gente acredita que os grandes centros urbanos cada vez mais atraem pessoas, consumidores, ávidos a ter experiências diferentes e inovadoras. Entendemos também que os hotéis são locais seguros, livres de assédio dos pontos, né, diretamente ligados à rua, e que, se bem trabalhados na divulgação, na parceria com, né, fornecedores, com bons profissionais, podem gerar uma receita importante para os empreendimentos. Em conjunto com a oferta de alimentos e bebidas, em conjunto com a oferta de hospedagem. Com certeza. Para contextualizar mais este tema, a gente convidou aqui dois profissionais, né? Um especialista em mixologia, com experiências nacionais e internacionais, e consultor e professor na área de mixologia, Marcelo Serrano. E também, né, um profissional que é nosso professor e gerente geral do Novotel Morumbi, o Rafael Martini, que também gosta muito desta área, né? Inclusive desenvolve um trabalho muito forte no Novotel para explorar áreas de bares e restaurantes. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. E antes da gente trabalhar esse tema, eu gostaria que cada um fizesse um resumo, né, um briefing aí da sua carreira profissional, que acho que é importante para quem está nos vendo, nos escutando, conhecer um pouquinho de vocês. Então, Marcelo, por favor. Boa tarde aí, Jefferson, boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite para participar desse projeto. Eu caí meio de paraquedas nessa função, nesse ramo de bar, né, de alimentos e bebidas, né? Então, eu era jogador de futebol e aí estava tentando a minha carreira fora do país, na Inglaterra, onde me machuquei, tive que fazer uma cirurgia e tive que encerrar muito cedo a carreira. E aí um amigo me chamou para trabalhar no bar, desde que eu estava parado, né? Nunca tinha trabalhado em nada. Comecei a trabalhar como ajudante de bar em Londres, na Inglaterra. E aí eu vi aquela coisa bem artesanal, mas muito profissional. E eu me encantei com aquilo, né? De preparar, de organizar e de controlar. E uma coisa muito, muito profissional que eu não tinha essa experiência, porque era um atleta, né? O máximo que eu tomava uma cervejinha. Então, depois que eu caí nesse ramo, que eu vi que a coisa era legal, e ainda estando na Inglaterra, ganhando em libras, né? Então, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi de primeira mão. E aí eu continuei dando sequência, né? Fiquei por lá quase 8 anos na Inglaterra, trabalhando em diversos bares, estudando inglês e tudo mais.
e voltei para o Brasil e dei continuidade na carreira também, continuando estudando até hoje, né, pesquisando, e tive aí o sucesso depois de 22 anos de ramo de bar, então tá nessa posição hoje como consultor, né, consultor do próprio Novotel também e da Escola para Resultados, né? Então, muito contente de participar dessa roda aqui. Agora, Marcelo, não está no tema aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta. Num bate-papo nosso outro dia, você me falou que serviu gente famosa. Quem que você serviu aí, teve essa oportunidade? Legal, legal. Eu tive a felicidade de servir bastante gente famosa, né? Na Inglaterra e aqui no Brasil também, né? Então, eu fiz o aniversário da Madonna, de 46 anos, fizemos o lançamento do filme Matrix, né? Que era do Keanu Reeves. Tive a oportunidade de estar frente a frente com Paul McCartney, ele cantar uma música pra gente no bar. Woody Allen, jogadores de futebol. Aqui no Brasil, gravei recentemente com a Mariana Ximenes um programa de televisão, atrizes, atores, cantores. Então, assim, é muito gostoso a gente estar junto, né? E quando essa celebridade, fala, pô, que legal que ela é bem simpática, dá atenção, né? Então, e junto com vocês, essas celebridades aqui na mesa. Legal. E você também tem um coquetel premiado, né? Sim, felizmente eu trouxe uma releitura de fora, né? Que é um drink clássico, o Moscow Mule, que eu implantei ele num cardápio logo quando eu voltei para o Brasil, num bar chamado My New York Bar, era um speakeasy, né? Um bar secreto, voltado para a coquetelaria clássica, e o Moscow Mule é um drink clássico. E aí fazendo a carta, programando ali, pesquisando e colocando. Quando a gente foi lançar a carta, que a gente estava pronto para lançar, eu me dei falta de um ingrediente, que era o ginger beer, né? O refrigerante de gengibre. E já tinha comprado as canecas de cobre e tal, para reproduzir a receita original. Aí eu não conseguia achar esse produto. E aí, pesquisando sobre a coquetelaria, com grandes chefes de cozinha, né? Ferran Adrià, Alex Atala e outros grandes chefes que já trabalhavam com aquela gastronomia molecular, né? Então, pesquisando, eu criei uma espuma de gengibre. E aí, nessa criação de momento, de necessidade para substituir um produto sem perder as características dele, mas com uma tendência moderna, e aí surgiu a espuma de gengibre. Então, hoje, felizmente, o Moscow Mule com a espuma de gengibre é o queridinho do Brasil aí, né, em todos. Que legal. E a gente quer convidar quem estiver nos escutando, nos vendo, nós vamos ter um curso da escola, que vai ser no Pullman, São Paulo, em setembro, que o Marcelo vai ensinar aí os top 10, né? Os principais drinks aí da moda, para quem quiser, tanto o profissional que está na hotelaria e no turismo, mas também os curiosos, as pessoas que gostam de, né, cozinhar, de fazer coquetéis para os amigos em casa, podem participar, que vão aprender sobre esses coquetéis, né? Então, anotem aí na agenda, no início de setembro, né? Nós vamos divulgar, mas fica aí o convite, quem quiser participar desse curso, que vai ser muito legal. Rafa. Tudo bem? Bom, Jefferson, Marcelo, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 18 anos de hotelaria, eu não fui jogador de futebol, mas eu fui músico na Bahia de trio elétrico durante 7 anos, e é verdade. E fiz muita coisa, organizava os shows da minha banda, fazia o bar muitas vezes, né? Não tomava porque eu era menor de idade ainda, mas vendia. Então tive essa escola e dentro da hotelaria eu assumi diversas funções até atualmente hoje ser gerente geral do Novotel Morumbi. Muito feliz lá, um empreendimento maravilhoso. Agora a gente, com essa pegada do restaurante, do Green, com a carta assinada do Marcelo, a gente realmente está imputando um novo movimento lá dentro, que tem tudo a ver aqui com o que a gente vai conversar hoje. Não, legal. E parabéns, Rafael. Eu estava vendo lá no TripAdvisor, hotel número 1 em São Paulo, muito legal. É isso aí, né? Estamos a gente lá. tem que fazer diferente para conquistar sempre essa reputação positiva que vai Com trazer certeza. mais hóspedes. Recado aí para os hoteleiros de plantão, cuidem da sua reputação como hotel, como empreendimento, porque isso faz uma diferença. Eu vou só fazer um adendo. Leiam todas as avaliações e acreditem, elas te dizem a verdade.
Não adianta você ler e falar assim, isso aqui é que aquele dia meu funcionário... Não estava bem, né? Mais ou menos. Não é assim. Não é, gente, acredite, é a verdade. 99,99. O outro 0,1 você pode descartar. Mas leiam e acreditem. Com certeza. Então vamos lá, gente. Então é um conjunto de temas que a gente elencou aqui para conversar com esses dois profissionais. Um na visão talvez um pouco mais técnica, outro talvez numa visão mais de gestão ou vice-versa. Mas o importante é ter esse mix de opiniões e de conhecimento. Como eu falei, hoje a gastronomia é um ponto alto dentro da hotelaria, né? A gente vê grandes hotéis aí muito bem sucedidos ou vivendo da área gastronômica, Sim. né? Porque tem chefes famosos, ambientação, qualidade na entrega. E talvez os bares ainda não ganharam, né, tanta visibilidade assim como o restaurante. Há exceções, né? Como que essa experiência do bar pode contribuir para uma reputação melhor, mais positiva dentro da hotelaria? Qual é o tamanho desse potencial e quais as tendências dentro desses hotéis que a gente pode explorar, né? Marcelo. Bom, da minha parte, assim, os hotéis sempre foram voltados para gastronomia, hospitalidade, né? E o bar, sempre teve o bar, mas ele sempre ficou de ladinho ali, né? Então, o que eu tenho visto, pouco, mas já começando esse movimento, né? Inclusive recentemente com o Rafa no Novo Hotel Morumbi, acreditar mais nessa parte do bar, né? Investir em profissionais, investir na qualificação dos seus garçons, da sua equipe, para que ele juntar a receita, né? Receita de hóspede, a receita da alimentação, de um evento fechado, alguma coisa, com o welcome drink, com os drinks da casa, ou com muita gente que vem de fora que não está acostumado, mas conhece os drinks clássicos, né? Então você pode aumentar a sua receita e ter uma hospitalidade muito maior na chegada de um hóspede, né? Num evento fechado, numa reunião, você pode agregar muito mais do que hoje em dia os hotéis agregam nessa parte de bar, né? E o Rafa já pegou esse gancho aí logo na pandemia, não sei se acabou ainda ou não, mas ele já começou no meio da pandemia, a gente já começou a falar para programar isso já para retomada, né? Eu vou só complementar dizendo o seguinte, eu acredito que hoje os hotéis têm uma grande oportunidade de ter um bar como ator principal, ao invés de ser coadjuvante. Mas para que isso aconteça, você precisa sim treinar a equipe. Eu fui uma pessoa que eu me transformei depois dessa implantação lá no restaurante, porque a gente sempre, principalmente quando você está na hotelaria, né, você sabe, todo mundo faz um pouco de tudo. E o bar precisa ter um dono, precisa ter um controle, precisa ter assim como o cozinheiro, como o chefe de cozinha confere uma mise en place, ele precisa ter isso muito claramente feito. E não é todo mundo que tem essa aptidão. Ainda tem isso no final do dia. Tem técnica, tem treinamento, mas você precisa escolher a pessoa certa para estar lá. E você tem um outro ponto também que é muito importante, que é a interação com o cliente. Não adianta você ter um cara excelente na manipulação, mas que não seja simpático, que não dê um sorriso. Isso também faz uma diferença muito grande no bar. Claro. E isso também finaliza com a venda. No final do dia, aí a gente falando da parte de gestão, você quer um ponto de venda a mais e que traga mais receita. No final do dia é isso, porque nós temos um negócio. Então, eu vejo hoje como tendência, sim, que os bares de hotéis têm um grande potencial. Obviamente, os hotéis de luxo, high-end, eles já fazem esse nível de transformação. E os resorts também, né? Os resorts também fazem muito isso, principalmente os all-inclusives que tem o bar específico que não está incluso. Os cruzeiros também fazem muito bem isso, né? E eu acho que isso hoje é uma grande oportunidade para os hotéis, vamos dizer assim, que não são resorts, mas são mid-scale, que são econômicos, que vão ajudar a reposicionar o seu produto. Tem que saber fazer, tem que entender. A questão de custos também é muito importante, imagino que a gente vai falar mais para frente também, mas eu enxergo isso como uma grande oportunidade. E para o cliente, né, a gente fala sempre disso, o cliente sempre vai buscar algo a mais de entretenimento. Não só sabor, não só visual, mas ele quer algo a mais. Quando você tem um bar bacana,
uma carta bacana, com ingredientes bacanas, que tem um storytelling. Tem isso hoje também. Não só hoje, né? Desde sempre. Precisa contar uma história. Que história que você está contando ali? É relevante? É relevante para as pessoas que estão ali? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente. E vocês não acham, uma pergunta aqui à parte, que também o mercado brasileiro mudou? Porque eu lembro quando eu entrei na hotelaria, alguns poucos anos atrás, você não tinha o hábito da pessoa almoçar, pedir um vinho, almoçar e pedir talvez um drink ou um uísque. E isso vem mudando, né? E agora as pessoas, principalmente na hotelaria, eu estive viajando há pouco tempo atrás, olhando lá fora, brasileiros, né? Pedindo, né? Drinks sofisticados, drinks bem elaborados. Então, além desse vinho que também já tomou conta do mercado brasileiro e cada Quebrou vez barreiras mais já. quebrou barreiras, os coquetéis, né? Essa palavra bonita, mixologia, que não necessariamente todo mundo entende e conhece o que é, né? Tem que saber misturar, né, Marcelo? É uma palavra moderna, né? É uma palavra bonita, moderna, para explicar essa ciência, né? Que não deixa de ser uma ciência, porque é uma Sim. mistura de produtos para dar um outro resultado, com uma beleza estética, visual, né? E que cria uma sensação positiva. Você não acha que o cliente hoje é diferente? Bom, Quer começar? Começa aí. tem da parte técnica diretamente do balcão com o cliente, então muito mais exigente hoje, sim, devido agora está um pouco mais difícil viajar, né? Mas as pessoas viajam bastante para fora, então a gente está trazendo essa cultura de fora para cá e elas observam lá fora e tenta comparar. Tudo é comparação com o Brasil, né? Sim. Nós temos um país gigantesco e muito mal aproveitado, porque é tudo muito caro, né? Tudo muito caro. As bebidas subiram demais o preço. Então, hoje em dia, os detalhes, por exemplo, gelo, é um detalhe super, super, super detalhe. Só que faz uma diferença tremenda numa apresentação de um coquetel e na técnica, né? No prolongamento do sabor e tudo mais. Então a pessoa vai lá fora, toma um Negroni num gelo bonito, num copo bonito, e ela vem para o Brasil, fala assim, vamos jantar em tal restaurante, em tal lugar, e pede Negroni. E ela fala assim, mas você não tem aquele gelão? Não, Então ela quer que o Brasil acompanhe, né, essa onda. E hoje em dia nós podemos acompanhar isso, já estamos acompanhando em alguns lugares, né, mas ainda falta. Falta estrutura, falta investimento, né, porque não é uma coisa barata também, né. Então a gente tem que estar caminhando bem com os investidores de restaurante, investindo mais em estrutura, não só na cozinha e nas cadeiras, né? Investindo em profissionais, investindo na própria parte do bar, que tem equipamentos que são um pouco mais caros, mas que vai te dar um retorno, né? Com certeza. Então, as pessoas notam, sim, a diferença. Entendi. E, Rafa, o mercado está aproveitando essa oportunidade para captar mais clientes? Você vê a hotelaria... Ok, o seu hotel é mas o seu é no universo de 1000 ou o seu é já no universo de 100? Rafa já foi um visionário, né? Que ele já saiu no meio da pandemia, já programando o bar dele já para... Não, eu acredito sim que as pessoas... A gente pode não estar vendo ainda isso na prática, né? Porque vai dinheiro, vai investimento. Eu tenho a felicidade de estar num hotel que tem investidores que acreditam no negócio. Mas eu sinto e eu vejo o interesse das pessoas em quererem transformar os seus pontos de venda, sim, principalmente de bar e restaurante. Eu sinto essa vontade. Aí, voltando para a questão do cliente, os clientes estão pedindo isso. Então, antes de eu ter a carta nova, por exemplo, eu tinha uma carta de drinks que era pequena e era padrão. E eu já tinha ouvido dos meus clientes, no mínimo umas 5 vezes do tipo, aqui é bem simples. Então você fala assim, mas você ouviu só 5 vezes no universo. Mas antes eu não ouvia. Então isso tem feito a diferença e eu acho que esse push do cliente por novas experiências está fazendo essa transformação. E eu acredito também que as pessoas que estão hoje na hotelaria, sejam as mais antigas ou as mais novas, elas estão sentindo um empurrão. Elas estão sendo pressionadas a fazerem diferente.
A pandemia mostrou que a gente não pode viver só de uma coisa, né? Não dá para viver só de hospedagem, não dá para viver só de A e B. Eu preciso que tudo vá bem e que se uma coisa cai, eu tenha outra para segurar. Então, isso também ficou muito claro durante a pandemia. Então, eu acho sim que tem esse movimento. Tá andando, ele não está parado. Eu acho que até 2019 ele era muito mais fraco do que é hoje. E eu acho que hoje ele está andando mais rápido sem esse movimento. E eu fico feliz de ver isso. Então, eu acho que é uma conjunção de coisas. O cliente é mais exigente, nós temos espaços e locais que eternamente foram vistos como hotéis, e eu não vou no hotel porque eu não sei se pode, se não pode. E eu falo sempre, se você olhar na sua cidade, restaurantes que são extremamente nomeados, que ficam longe e as pessoas vão, por que não podem ir no seu hotel? Claro. Então, E vocês acham que o Sky aqui do Unique foi um dos prepulsores disso? o próprio Fasano, né? Antes até do Sky, foram precursores disso. O Frank, que fechou, né, recentemente. Como era o nome Mas do teve a dono? sua retomada também, né? Teve a sua retomada, mas são bares... Maxud, que você está falando? Maxud, isso. Isso. Então foram bares extremamente tradicionais. Agora sim, eu acho que a gente não chega no número 8, se a gente continuar falando. Numa cidade com mais de 400 hotéis, 500 hotéis hoje, e a gente não consegue chegar em 8 lugares extremamente reconhecidos de bar. E alguns, inclusive, já fecharam. Mas eu vejo que existe um potencial muito grande nisso e que hoje a chance de sucesso hoje é muito maior. É isso que eu enxergo também. Eu acho que é maior, aí vocês podem contribuir, porque hoje você tem um mercado, né, muito mais amplificado. Antes era uma elite muito pequena que tinha Concordo este gosto plenamente. e aptidão, e hoje você amplificou isso. Com certeza. Né? Acho que o sucesso econômico do país, alguns anos atrás, mostrou muito mais do que uma classe média tinha de oportunidade. Então, ela viajou mais, foi para o exterior, começou a conhecer mais coisas. A tecnologia, né? Esses influencers de todos os segmentos começaram a mostrar coisas que Sim. um grupo maior de pessoas quer adquirir, quer comprar Sim. e quer consumir. Né? Então, acho que também o mercado nacional hoje, para o segmento, né, de mixologia, Com é muito certeza. mais amplo do que num passado próximo. Com certeza absoluta. O seu número de possibilidades aumentou muito mais. E outra, o acesso a bons produtos também aumentou muito mais. Isso é Sim. uma outra coisa, né? O Marcelo, que está aí, pode falar com mais propriedade, mas a gente tinha antes no mercado poucas marcas, tinha poucas importações. Então agora a coisa, já de uns anos para cá, mas assim, fez um boom. Você compra qualquer mercadoria hoje, em qualquer lugar do mundo. Essa é a realidade. Você acha que o Covid ajudou nisso também? Porque as pessoas ficaram mais em casa, precisavam se divertir, compraram mais bebida, compraram... Porque vinhos, com certeza, sim, né? Eu vi uns Sim. estudos... Aumentou o consumo de vinho, de bebida alcoólica no total. Você acha, Marcelo, que teve Eu acho isso? que Bebidas quentes? a pandemia surgiu e deu uma chacoalhada no mundo, né? Porque assim, tirou todo mundo da zona de conforto, né? Então, se ela tinha a facilidade de sair no restaurante, tomar o seu vinho, ter o ritual do vinho, o ritual da champanhe e tal, não. Ela pegava o vinho em casa mesmo e abria de qualquer forma, servia ali com a família ali um pouco, ou depois quando foi abrindo o leque com um pouco mais dos familiares, né? E foi fazendo o drink em casa, foi comprando o drink pronto, e fomos nós do bar fomos tentando fazer drink prontos para levar até essas pessoas. Então todo mundo saiu da zona de conforto, que é um assunto também que a gente vai chegar daqui a pouco, porque assim hoje as pessoas, né, para trabalhar em bares e restaurantes está muito difícil. Porque eles migraram dos restaurantes e a gente para outras áreas. E não voltam mais, sabe? E aí, antes da pandemia ainda, teve uma questão uma lei governamental sobre os restaurantes, que foi a lei da caixinha, né? Que depois embutiu no próprio Olerite, e aí diminuiu o salário dos garçons que trabalham através do serviço, né? Então vem vindo um impacto grande nessa parte de serviço, né, Rafa? Sim. E aí a gente fica sem mão de obra, porque já veio esse impacto de diminuição do salário por imposto, e aí veio pandemia que fechou tudo. Né? Tivemos e aí as pessoas saindo da zona de conforto para tomar o seu drinkzinho. Legal. Falando em pandemia,
Primeiro, que ensinamentos a pandemia trouxe para o setor, né? Houve inovações causadas pela pandemia? Acho que uma você já citou, que é essa questão dos barmans fazerem o delivery dos drinks. Mas em outras áreas, na hotelaria, no turismo, em outros setores, a tecnologia, né, acelerou. Sim. No setor de bares, isso ocorreu? Então, duas perguntas, né? O que a pandemia trouxe de ensinamentos ou de inovações? E o segundo, se houve um impacto no setor com relação à tecnologia? Pode Bom, falar? pela a mudança, eu acho que as pessoas, como eu disse, saíram da zona de conforto, então elas enxugaram o quadro e fazendo várias funções, né? Então o dono não ficava ali só fazendo relações públicas, não, o dono pegava o pacote e aí ia fazer a entrega no seu carro, o dono ia no mercado comprar, o gerente ajudava na manipulação, o barman fazia o drink, ia buscar gelo, fazia entrega. Então acho que as pessoas se multiplicaram nas funções. Isso reduz um pouco o custo do quadro de colaboradores, né? Mas também faz que as pessoas aprendam outras funções, né? O caixa hoje, você vê em muitos restaurantes, o caixa fica lá a noite inteira sentado só cobrando conta. Tudo bem que o movimento é maior, mas o garçom pode ter um acesso, uma confiança de ele estar atendendo e fechar a sua própria conta. O bar pode ir lá... Então, você vai enxugando o seu quadro e dando mais funções para essas pessoas. Por quê? Porque elas podem ganhar um pouco mais também, né? Duplicando funções. Se você tem menos gente trabalhando, você vai ter mais pontos. Né? Então, assim, esse é um lado que eu vejo. Se você tiver um sistema de pontos, você pode ter mais pontos para as pessoas. Porque as pessoas podem ganhar mais. Podem ganhar mais. Rafa, e você? O que você acha? Eu acredito assim, eu vivi a pandemia, vivenciei ela na prática todos os dias. Eu acho que o primeiro ponto o primeiro aprendizado é que nós podemos fazer mais com menos, como o Marcelo falou. A gente entende isso. Número 2, nós temos que inventar formas de entregar os nossos produtos aos nossos clientes, e aí o delivery é um ponto de lição que ficou, apesar da margem baixa, do custo alto, mas ele é um ponto a ser trabalhado, que os hotéis fazem muito pouco hoje. Né, esse era um ponto que eu sempre bati na época da pandemia, no auge da pandemia. A gente fez podcast, trouxe especialista de delivery, né? Falando sobre isso, e eu acho que a hotelaria não pegou. Né? Os dark kitchens se multiplicaram, a hotelaria já estava com a estrutura ali, poderia até fazer uma parceria com alguém de dark kitchens para até ter uma divisão da repartição do custo operacional, mas a hotelaria não pegou. Não pegou. Eu acho que esse é um aprendizado que a hotelaria eu consigo enxergar como aprendizado. Eu ainda não apliquei isso 100%, mas eu tenho muito claro para mim que eu devo aplicar isso, porque vai se tornar mais uma vertical de negócio. Em relação à tecnologia, né? A pandemia veio, acelerou o processo de transformação digital em várias indústrias, em várias empresas. A hotelaria das grandes empresas ainda não foi acelerada. Essa é a realidade. Mas vamos especificamente para o que a gente está falando de mixologia. Teve uma tecnologia nova ou ainda continua os mesmos processos, os mesmos insumos, a mesma realidade antes do Covid? Eu acho que... Tem materiais aí novos que chegaram. Eu acho que está tendo uma reviravolta agora, mas durante a pandemia, o segredo foi sobreviver, né? Que foram os drinks engarrafados. Até hoje eu tô fazendo uma parceria com uma empresa chamada APTK, que ela está engarrafando os drinks, né? E aí você pode trabalhar em restaurante ou você pode levar para casa para vender como gift também. Como presente. Então, assim, esse foi o ponto-chave de sobrevivência, né? E dentro disso, a parte de tecnologia está vindo com os cardápios digitais, com as técnicas para você preparar um drink que você não... É difícil, é aquele ritual de você fazer o drink na frente do cliente.
Então tem É técnica, artesanal, né? a técnica de defumação, Mas eu algumas acho que outros materiais, você tem os né? revólveres de defumação hoje que Né? já Alguns auxiliam. aparelhos, Você tem as máquinas de fazerem o gelo. faz gelo na frente do Faz gelo na frente do cliente, cliente. né? Isso tudo chegou agora, que não era extremamente incomum aqui, e isso já chegou no Brasil. Mas não é uma reviravolta tecnológica tão grande. Até Só porque chegou aqui no Brasil. Já existiam, mas chegou aqui no nosso país. chegou e isso. Agora que você vê com um pouco mais de frequência. E ainda assim não são em todos os lugares, né? Vamos combinar Tem um aqui. custo grande e tem que ser rápido, né? É. O pessoal tá cardápios digitais com fotos hoje, Sim. né? Então assim, é mais Com fácil as receitas. é mais como fácil você você manipular, né? Assim, mas um grande avanço assim não, porque o ritual é legal, né? De você estar na frente do cliente e vendo o bartender preparar, mesmo que ele use poucas técnicas, mas você tem uma postura diferenciada. Você vai falar sobre o drink, vai falar sobre o que é isso? Eu não sei o que é. É uma fruta aqui, é diferente, né? Um copo que a gente colocou lá no novo hotel. Pô, que copo bonito, sabe? Ele esperava um copo de vidro tradicional, não. Vem um bambu de cerâmica gigante. Fala, nossa, que bonito. Qual drink? Ele já se interessa. Ele se interessa pelo visual, pelo né? visual, Pelo visual. E aí então ele vai querer experimentar. então nesse momento eu trabalho, estou tentando trabalhar em ingredientes mais enxutos, que tenham um apelo, uma experiência sensorial, relevância grande. uma relevância muito maior, de que faça as pessoas se interessarem para o que é aquilo. O que é aquilo? É um drink novo, tá, mas e aí, né? Então aí você explica o drink e você tem ali na frente da bancada, ou o trabalho que a gente está fazendo no novo hotel lá, tem um deck bonito para você tomar um drink no fim da tarde, fala assim, olha, esse aqui combina com o pôr do sol e tal. Tem um storytelling, né, que a gente está fazendo por Sunset trás Drink. disso, né? Sunset Então Drink. vem tudo isso, é um conjunto da obra, Tem o né? espumante, não tem o champanhe na piscina? Sim. Tem que ter o Sunset Drink. exatamente. Óbvio, óbvio. Eu acho que uma revolução também tecnológica, Jefferson, que pouca gente fala, e isso aconteceu real, foi a venda através das mídias sociais. Isso nos bares e restaurantes. Porque não tinha como fazer propaganda mais. E isso aconteceu, certo ou errado, com técnica ou sem técnica, mas todo mundo fez. E eu acho que isso também foi muito bom, porque os clientes passaram a ter muito mais opções e os hotéis, principalmente, entenderam o poder que isso tem. Eu acho que isso foi uma revolução forte aí em questões tecnológicas. Legal. Aquela visibilidade instantânea, né? Sim, Porque antes a gente sim. esperava a revista sair É. para ler a revista, para ver foto e coisa e tal. Hoje não, você posta um drink aqui, a pessoa vê e fala, vou lá amanhã, É Sim. isso aí. né? Então coisas desse tipo assim. Bom, a inflação chegou, né? Não é só no Brasil, é no mundo Chegou? inteiro. Chegou, já eu se não vivo instalou. isso, não. Meu salário aumenta todo mês, pô. Vou mandar um currículo lá então. Também, viu? Mas os insumos de todas as áreas e na área de bebidas não é muito diferente, deve ter crescido importado, câmbio e outras coisas mais. Como que se administra, né, um bar para ter um bom custo de mercadoria, um CMV, né, interessante? Qual é a estratégia? Ó, até junto com o Marcelo, eu já fazia isso, mas junto com ele, vendo a implantação, para mim ficou muito claro. Primeiro é o seguinte, assim como você segue uma receita para fazer o seu bolo, o seu arroz e feijão, o prato que for, você tem que seguir uma receita para fazer os drinks. E você tem que seguir uma receita para servir uma dose. Tem chorinho? Não tem chorinho? Não, não tem chorinho. São 50 ml. Quando você já começa fazendo isso, você já consegue ter um nível de controle. Em relação à inflação, a gente sabe que a gente não controla preço. Isso vem do fornecedor, vem do dólar, vem de tudo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter um acompanhamento se esse preço está aumentando ou não. Né? Ao longo do mês, você vai checando com sua área de compras, ou se você mesmo faz a compra, você vai checando. Eu consigo substituir isso por mesma qualidade e menor preço? Às vezes sim, às vezes não. Eu consigo substituir uma marca por outra marca sem efeito na qualidade? Às vezes sim, às vezes não. Essa vira uma alternativa. E a outra alternativa é repassar o preço. E aí você começa a enxergar o movimento do mercado também. Né? A gente estava falando antes de começar a gravar aqui, hoje é comum você ir nos lugares e você tem os drinks de R$50. Por quê? Porque uma dose de uma bebida está custando 10, 15,
às vezes 20, só a dose que o cara está colocando lá do alcoólico. Então você tem que acompanhar isso. E, lógico, fazer um fit com o seu produto. Com o seu produto, que eu digo com a sua Sim. marca, né? Com o conjunto, Com o seja o conjunto. restaurante, seja o hotel. Isso. Óbvio. Né? Eu não vou vender um drink de R$ 50 e o meu restaurante vende um prato de R$ 20. Sim. Não vai fazer sentido. Né? O meu público que está lá não vai consumir. Ou um não vai consumir o outro. Né? Mas eu acho que é ter esse conhecimento, esse controle e o principal, padronizar o serviço. Que, na minha opinião, é o maior desafio. Porque, como o Marcelo falou, nós não temos hoje profissionais formados, existe uma rotatividade grande de colaboradores de um lado para o outro, e a gente, enquanto gestor, nós temos que ter método e processo para trocar a roda do carro com o carro andando. E, para isso, você precisa ter tudo muito desenhado, assim, o beabá escrito. Esse é o E aí básico. eu acho que tem duas coisas que a gente tem que ter, né? Quando a gente estrutura uma área, é ter um consultor, um especialista, Sai que mais vai barato. que vai dar a matriz do jogo, vai ensinar. E aí é o erro que muita gente faz, contrata o consultor, dá a matriz, aprende. Tchau, Marcelo. Tchau, Jefferson, foi muito legal. E daqui a 3 anos te chama de volta e falou, não funcionou, não deu certo, mas eu quero você aqui de novo. Por quê? Porque Bom pro consultor. Por quê? Não, bom e não é, mas a gente pensando como hoteleiro, Sim. o hoteleiro, diferente de outros segmentos, ele não dá continuidade. Não. Quantos, né, o Marcelo que está dando consultoria, quantas vezes ele é contratado para dar continuidade? Né? O cara acha que contratou uma vez, resolveu o problema. Aí você tem uma escadinha, né? Então, o investimento foi feito no consultor, o gerente geral aprovou e tal, e fizemos um trabalho, fizemos um treinamento, entregamos o trabalho. Tá ali, pum. Só que daí, os gestores, né? Porque o gerente geral cuida de muita coisa, né? Cuida de 1 milhão de coisas, não é só do bar, né? Então, tem que ter ali um responsável para que ficar de olho nessa manutenção, nessa equipe, ficar uma cobrança constante diária para que esse trabalho não se perca. Porque se essa gestão não tem, não estou dizendo que o gerente geral tem que, é óbvio que ele tem que ficar de olho em tudo, mas assim, ele tem que ter a equipe dele, os braços dele, porque não faz, né? É muita coisa no hotel. Eu nunca trabalhei em hotel assim fixo, né? Eu tenho o Novo Hotel, faço o Clube Med, já tenho uma parceria, faço outros. Mas, assim, tem que ter equipe para manter essa gestão em pé. Os multiplicadores. Exato. O braço direito, o braço esquerdo, o cara que vai, né, um chefe de bar, como a gente falou, que vai dar continuidade a esse padrão. Porque se ele colocar lá, investiu, pagou e tal, e tá lá, entregamos. Se não ficar ali alguém fazendo a gestão, e até mesmo provando os drinks, né? O Rafa fala que está tomando 2 drinks por dia agora. Não, eu vou dividir com vocês a experiência que eu tive Senão lá. o trabalho é cronograma. perdido mesmo, né? E assim, para você ver o quanto é difícil, né? Eu falo por experiência própria Claro. e assim, eu não tenho a menor vergonha de dizer. Nós contratamos o Marcelo, acho que foi novembro, dezembro, né? Mais ou menos. Final do ano. Movimento no hotel bombando, pegou todo mundo de calça curta naquele último trimestre, né? Todo mundo até a tampa. Conseguimos fazer o treinamento. Fizemos o treinamento. A minha equipe não engajou. Eu sabia, porque eu vi, e ele também viu. E começamos a cobrar. Comecei a cobrar. Aí, Marcelo, vamos parar, porque eu vou reformar o restaurante agora e o bar. Então, segura. Não vamos voltar. Antes de eu reabrir da reforma, a gente vai fazer mais 2 treinamentos. Fizemos o acerto. Aí a equipe começou a engajar. Fizemos os 2 treinamentos. Depois desses 2 treinamentos, a minha equipe inteira de bar saiu. Todo o dinheiro que eu fiz o pagamento ali, metade foi embora. Foi pro ralo. Foi pro ralo. Não tem problema. Nós vamos fazer de novo. Montamos a equipe de novo, colocamos quem tinha condições de fazer, fizemos mais um treinamento. E aí teve um momento que eu falei, pessoal, para minha equipe, né, não para ele. Nós temos que fazer virar. Não tem mais desculpa, eu não vou aceitar desculpa. E aí todo dia, quase todo dia, eu peço um drink no bar. E todo dia eu falo, eu quero igual o manual. Cadê o manual? A primeira coisa que eu pergunto é, cadê o manual? Então você vai fazer esse drink aqui hoje, eu quero ver. E eu vejo o cara fazendo. Eu, meu gerente de AIB, coordenadora de AIB,
E é todo dia, todo dia. Aí eu te falo, no dia que eu não cobro, ou se eu ver alguma coisa errada e não falar, vai fazer errado. Vai. Nós tivemos um caso de uma hóspede que se hospedou lá, pediu um drink, que foi a estrelada. O nome do drink é a estrelado, que vai com uma estrela de anis. Ele vai num copo curto, abaloado, baixo. E o cara serviu numa taça de vinho. Como se fosse como é que era? Um gin tônica. Eu vi a foto no Instagram da cliente, eu não estava... Publicando. Publicando. Aí você porque cresceu os olhos assim, ó. ela publicou e elogiou. Elogiou o drink, a estrelada, nananana. E eu vi a foto, né? Porque eu sou eu que compartilho no Instagram. Falei assim, filho da mãe. Pera aí que eu vou descobrir quem fez isso aqui. Aí eu vi o nome dela, fui descobrir o horário que ela ficou lá. Cheguei na pessoa que fez o drink, eu descobri quem fez o drink. Falei, ó, cara, eu preciso que você faça o drink igual. Se não fizer igual ao manual, vai deixar de ser o drink do Marcelo Serrano. Vai deixar de ser o nosso drink. Vai passar a ser o seu drink. E não é a ideia. Sim. É a ideia do drink do hotel. Então, assim, eu compartilho. É fácil? Não. Mas dá para fazer. Só que é um trabalho diário. E teve outro gancho ainda aí, porque eu vi o post. Aí ele Eu me vi o mandou post na e hora. fiz um print. E mandei pra ele. Aí você falou, que coisa é essa? Não, eu falei pra ele, Para não dizer o vocabulário Não, que falei, vai ter usado. eu falei, Não. Rafa, dá Tá errado. dá uma checada aí que acho que não é o copo certo. E aí Né? eu respondi pra ele, eu sei, eu já vi. Eu já vi e já, né? Já falei Então, assim, com a pessoa. hoje em dia, essa tecnologia é muito fácil de você avaliar pro bem e pro mal. Sim. Sim. Porque Não o tenha cara, dúvida. vários lugares você pode ver aí no Instagram, em redes Twitter, em coisas e tal. A coisa ruim também, a coisa é pro lado ruim, né? Você sabe que eu tenho um negócio comigo que é meio chato até. Eu vou tirar foto agora dos pratos novos e tal, e aí eu recebi uma proposta de uma fotógrafa muito boa, especialista em comida, só que tem que fazer no estúdio dela. Eu falei, eu não quero. Eu já sei quem é. Eu falei, eu não quero. Eu quero no meu ambiente. Eu Óbvio. quero a minha realidade. Sim, eu não estou vendendo outra coisa. Exatamente. Tem que vender o que eu tenho. Eu quero a realidade. E eu preciso mostrar, e os nossos clientes hoje, isso é uma outra coisa também, ele reconhece o que é real. Sim. Ele sabe o que você não está enganando ele. Entendeu? Por isso que nas mídias sociais os vídeos não trabalhados, Não tão bem acabados. vamos tão dizer. bem acabados fazem sucesso, porque dão a certeza para quem está vendo que aquilo realmente genuíno, é verdade, é genuíno. E às vezes não é nem a foto do prato, é o ambiente que encobre todo o prato. Que ela fala, pô, esse prato aqui é lá do Novotel. Ver a fonte, ver o... Que tem uma amiga minha, a Carolina Oda, que é uma grande amiga e especialista em cerveja também. Eu tenho um estilo de fazer a minha coquetelaria. E vários bartenders têm os deles, né? Um Sim. é mais clássico, um é mais... Cada um tem o seu estilo. Sua assinatura. Assinatura, Sim. exato. Então, não é que eu seja melhor que os outros. Acho que gente, eu tenho essa visão. São diferentes, né? E essa amiga minha, ela vê uns drinks assim, ela fala assim, esse aqui é o drink do Serrano. Eu falei, como que você sabe que é o drink do Serrano? Porque eu conheço o estilo dele, é o jeito serrano de ser, ela fala, né? Eu acho legal isso. Ela fala assim, esse aqui é o jeito serrano de ser, que é o que a gente fez ali no Novo Hotel. O Jefferson, se não foi lá ainda, está convidado, né, para ir tomar um Não, ele drink vai lá. lá, é que ele vai lá só... Né? Ele En vai- passant. en passant. Eu vejo, Né? não, já tá indo, tchau. É que você me dá o conceito, e eu trabalho em cima do conceito. Claro. Não sou o Marcelo Serrano. Obviamente que todo lugar que eu vou, eu levo o Moscou Mule, né? Óbvio. Tá aqui Olha, comigo já, né? E assim, mas eu tenho que estudar o cliente, né? Eu fui eu fiz uma consultoria num restaurante japonês e eu fui ver o cardápio dele com drinks muito vermute, muito gin, Bem seco. muito pesado, sabe? Muito seco, né? Eu falei, não, pô, mas a comida japonesa é uma comida mais leve, Delicada. né? Você tem ali que combinar alguma coisa fresca, Sim. né? Dependendo do prato quente, você joga uma coisa mais gordurosa e tal. Então você tem que estudar o cliente para depois colocar o seu cardápio. Foi o Claro. que nós fizemos lá. Pô, eu vi, o Rafa me chamou, o conceito green é um conceito mais leve, tal. Esse aqui é o espaço. Um bar gigante, que dava pra gente fazer muita coisa lá, ainda dá para fazer mais Dá para pra frente, fazer. né? E daí ele mostrou um deck, assim, ó, um visual fenomenal. Fenomenal.
que dá para marginal, assim, um pôr do sol. Então, assim, dá para aproveitar isso. Eu não vou colocar drink pesado lá. Não, e outra coisa, Dá pra- né? E dá colocar- para fazer uma bela sunset party Dá lá, para hein? fazer Total, muito. E total. a pessoa toma 1, 2, 3 drinks, entendeu? Não é uma coisa que você fala assim, eu vou tomar um drink e Sim. me dá Um uma outro coca. ponto sabe? importante nessa coisa de fazer os drinks, né, de buscar, até mesmo na questão de inflação, tudo isso, é a facilidade da execução. A gente falou de mão de obra. Hoje você tem alternativas, por exemplo, da espuma de gengibre, que é da Mist, em parceria com ele, que já fica pronta, você não precisa fazer no sifão, que é uma arte fazer no sifão, né? Em algum momento ele erra, ele falha. Então, já tem espuma pronta, você tem várias infusões já prontas em lata. Então, tudo isso hoje facilita na hora de você produzir uma mixologia bem feita, né? Aí você fala assim, eu quero uma coisa mais artesanal. Artesanal. Aí tudo bem, né? Mas pensando hoje em mão de obra e rolar e pensando em padrão, isso facilita muito. Agora, hoje. falando de mão de obra, onde eu vou buscar profissionais para essa área de bar? Vai formar. Você vai formar, você não vai buscar. Você vai formar. E vocês acham qual a dica aí para quem está ouvindo a gente, hoteleiro, dono de bar e restaurante, que está querendo melhorar essa área? Onde formar, como formar, consultoria, Senac, cursos da ABS? Acho que a primeira coisa tem que garimpar hoje, né? Porque tem muita gente aí bartender de Instagram, né? Eu faço curso de Instagram, meu curso de 36 horas, é X, o preço é X, tal. Então tá bom, tem uma vaga aqui para você ser chefe do bar do Novo Hotel Morumbi. E aí? Olha a bucha que o cara tem na mão, a responsabilidade que tem na mão. Aí não acha. Não. Aí o que tem que fazer? A gente tem que garimpar as pessoas que estão querendo trabalhar em bar. Porque se você formar uma pessoa que não tem muito interesse, é o que ela falou, vai investir 2 meses em treinamento, ela vai embora daqui. Vai investir. Então você tem que hoje tem que garimpar, tem que falar com pessoas do ramo. Cara, eu preciso de um ajudante que o cara tem sangue nos olhos e o cara quer trabalhar, curta e o cara estar lá no gosta, bar. e o cara quer, ou o cara quer ir para a cozinha. Tá bom, mas vai lavar a panela primeiro. Não, tudo bem, eu vou ficar aqui lavando panela, mas amanhã no dia da minha folga, como eu aprendi, na minha folga, eu posso ir cortar uma cebola, posso ficar na cozinha ajudando para eu aprender, como eu aprendi assim em Londres. Na minha folga, eu ia lá e ficava ajudando, observando os caras, pegando para aprender os caras a fazerem. Então hoje não, hoje o cara tem um horário de almoço, tem um intervalo, um descanso, né? E depois volta para fazer os 2 horários. Nesse intervalo, o cara fica no celular, videogame. Nada contra, mas assim, pega um livro, vai estudar um livro de receita. Vai estudar o seu cardápio. Vai estudar o seu cardápio, né? Primeiramente, né? Ou senão fala assim, posso ficar ali, 2 horinhas ali. As pessoas não querem aprender. E querem ganhar dinheiro com isso. Eu vejo Onde você falou que renovou lá, seu pessoal todo saiu. Qual foi a sua estratégia para buscar esses novos profissionais? Eu trouxe profissionais. Primeiro, anunciei vagas para o bar e para o restaurante como um todo. Então, peguei algumas pessoas sem experiência, efetivamente, de bar, especificamente falando. Eram garçons, mas nunca foram barmans. Ninguém que está lá hoje foi barman. Só o Edmilson, na realidade, que veio de outro hotel. Mas, ainda assim, era um barman limitado. Então, o que eu faço hoje? Você perguntar, existe uma escola de formação de barman hoje? Não. Se você me perguntar, eu não vou achar. As escolas de barman top estão formando esses caras já para algum lugar top ou esse cara vai dar consultoria. É isso que acontece na maioria das vezes. E a gente sabe que a régua de recompensa da hotelaria é baixa. Então, eu não consigo pegar esse cara. Então, o que eu faço? Eu abro na maior quantidade de pessoas, assim como eu vou contratar um garçom, trago essas pessoas para dentro e começo a testar elas em loco. Você sabe fazer uma caipirinha? Faz aí para mim. Você sabe bater na coqueteleira? Você sabe para que serve um strainer? E aí a gente vai entendendo. Para quem tem um pouco mais de aptidão, a gente começa a treinar esse cara. Hoje o Pedro, por exemplo, que está lá, que é um dos que está lá, ele já começou a fazer um curso online, está fazendo um curso online de bartender, por si só, porque ele está gostando. Eu vejo ele lá todo dia, agora ele pegou um tablet, ele botou um tablet na frente, ele fica vendo a receita o dia inteiro dos drinks. Para ele memorizar
a carta de drinks, que não é uma carta pequena, hoje. Deve ter uns 15 drinks, mais ou menos, né? Entre 15 e 20. Mas para eles é novidade, né? Mas para eles é novidade. Para Sim. minha equipe é novidade. Então, você vai pegando as pessoas que têm aptidão e que querem continuar ali. Você vai desenvolvendo. E aí o meu papel, pedir um drink de vez em quando, vai fazer um happy hour, alguma coisa, às vezes eu faço lá. Vai ter o coquetel da empresa X, oferece para botar o drink XPTO no coquetel. Custo de tanto, vê se o cara quer. Teve um dia que vendemos lá. O senhor Manjericão ficou lá, rodando no coquetel o senhor Manjericão. Porque é uma forma deles treinarem Sim. o tempo todo de A fazer o execução drink. daquele drink. A execução daquele drink. E aí, desde sempre, né, Jefferson? O que traz excelência? Repetição. Pronto. É isso. A gente falou um pouco de treinamento, né? A gente falou que, né, tá claro que treinamento é ensinamento, repetição, repetição. Agora, como motivar esse pessoal de bares e restaurantes? Mudando o cardápio continuamente, recompensando por venda adicional? Como que vocês acham que nesse universo a hotelaria poderia explorar? Porque eu contrato, acho uma pessoa legal, treino ela, vou acompanhando, supervisionando, ponho lá um multiplicador ou chamo de novo consultor para refazer uma reciclagem, ou seja, deixo ele legal. Agora o cara precisa ficar legal, motivado e querendo ficar. E aí, como que se trabalha isso nesse segmento de bares e restaurantes? Olha, eu acredito que quanto mais você vende, e para quem tem os 10% implantado, começa a ser um bom motivador. Porque quanto mais você vende, mais o seu ponto aumenta. Quando você tem uma equipe enxuta e eles sentem isso, né? Putz, saíram 3 pessoas, 4, e o hotel faturou muito, esse ponto aumentou. Bem, então eles sentem isso. Eu acredito sim que revisões de cardápio tem que ser pelo menos a cada 6 meses. Né? E assim, não diria mudar tudo, mas fazer uma revisão, mudar a forma de apresentar, isso tem que acontecer. E isso não é comum nos hotéis, de uma forma geral. Sim. Isso tem que acontecer. Se você tem metas de PLR, de, né, participação em lucros da empresa, elas não podem ser mais anuais. Elas vão ter que começar a ser bimestrais, mensais. Eu acho que isso vai fazer uma diferença grande. E o último ponto é, você enquanto gestor, não ache que você vai ter a mesma equipe durante muito tempo. Se você tem essa cabeça, você está se enganando. E você estará tomando decisões erradas no seu negócio em função disso. Então, eu tenho um grande lema que é assim, que seja eterno enquanto dure. Se você ficou comigo 1 mês, 2, 5, 6, 1 ano, 2, e foi ótimo, tá tudo certo. Se você ficou comigo 10 anos e foi ruim, não está tudo certo. Claro. Né? Então, nessa área de bar hoje e restaurante, tem muito isso. Eu fui uma pessoa que tive que amadurecer minha cabeça em relação a isso. Porque eu queria ter uma equipe para sempre. É o sonho de qualquer gestor, não é? Ter uma equipe para sempre? Boa! Sim. É o sonho de qualquer gestor. Você dormiu um pouquinho, né? Mas não existe. Isso é ilusão. Sim. Isso é uma utopia. O que vale a pena? Vale a ter uma equipe boa, engajada. E outra, se ele está saindo do seu empreendimento para fazer algo melhor, para ganhar mais, Parabéns. eu tenho que ficar Tem feliz por ele. Exatamente. Eu não posso me frustrar. E nem segurá-lo, ou nem achar subterfúgio para falar assim, não, fica comigo, que lá é ruim. Não, eu preciso ficar feliz por ele. E outra, eu já vi muito isso acontecer. Você acha que o mundo vai acabar quando o João vai sair. E aí você recebe o João mais 5. Porque você teve uma oportunidade de receber o João mais 5. Senão você não receberia o João mais 5, você ficaria só com o João. Então, abram a cabeça. Infelizmente ou felizmente, não sei, as pessoas hoje têm uma relação diferente com o trabalho. E isso vai permanecer, não é por causa da pandemia só. As pessoas estão diferentes hoje. Então, não tem essa loucura de querer uma equipe para sempre e saiba trabalhar isso. E, para você ter padrão, você precisa ter método e processo bem desenhado. E repetição. E repetição. E repetição. E Pronto. repetição. É isso aí. Eu pergunto, quando a gente vê o potencial naquela pessoa que está chegando, que a gente está treinando, eu pergunto para ela, o que você quer da vida? Perguntei isso ontem para uma... Você quer da vida? Não, ano que vem eu vou para Milão. Eu vou tentar a vida em Milão como modelo, né? E eu acho que
se eu tentar a vida lá e se eu saber trabalhar em bar, eu consigo, se eu me estrepar, eu consigo trabalhar num bar lá. Tem um plano B para minha vida. Eu falei, beleza, então eu tenho um ano para você me ajudar e eu te ajudar. Então tá bom, vamos lá. Como que a gente, como que eu, né, no meu caso, assim, eu escuto muito outras pessoas ainda, falando, como é que a gente motiva essas pessoas? Então, a primeira coisa é essa, vamos ficar juntos, vamos trabalhar junto, vamos lá. Então é o seguinte, a última coisa que você vai fazer no bar é drink. Que a gente falou, repetição, decorou, mesmo que não decore, que cole, olhe na cola e reproduza o drink, está feito. Sim. Olhou a foto, está feito. Agora, a última coisa que você faz num bar é o drink. Agora, você vai querer encostar a sua barriga no balcão até quando? Né? A gente vai envelhecer, a gente vai ficar com dor nas costas, a gente vai... Então, o que você quer da sua vida? Ser barman a vida inteira? Eu não. Há 5 anos atrás eu falei para mim, eu vou sair do balcão, vou estudar mais gestão, e vou estudar, e vou ter meu bar, e vou crescer. Então, a última coisa é fazer o drink. Então, a primeira coisa qual é? Então, vamos lá. Organização, limpeza, estudo de produtos, estudo de frutas, licores, qual a diferença de produtos, qual a diferença de gin, tequila, vodka. Você vai estudar os produtos paralelamente para depois você mixar. Tá? Eu vou observar o gerente como se veste, eu vou observar o gerente como fala com as pessoas, eu vou observar como a minha faxineira, como tratam a minha faxineira, eu vou observar tudo em volta, um atendimento, como é que o Rafa, o cara mais simpático da primeira vez que eu cheguei lá no hotel, esse é o gerente geral. Eu falei, pô, que legal. Porque, Acho que eu estava no bar nesse dia, inclusive, né, do lado de dentro. Eu falei, o Rafa é o gerente geral. Eu falei, pô, que legal. A simpatia e tal. Porque tem lugares que você vai e as pessoas nem te olham. Não Nem te olham. E muitas vezes você pede funcionário, colaborador, né, as pessoas, por ser mal atendida, por não ter atenção. São pessoas, né? Ele veja ele tratando as pessoas assim, pô, legal, valeu, tal, e dá a mão, como se, obviamente que tem uma diferença entre, né, gerente, colaborador, tal. Mas eu vejo o Rafa muito próximo dos caras. Então os caras se sentem à vontade. Não é um cara. Eu já trabalhei em lugar em Londres que o dono do restaurante foi banido do seu próprio restaurante por 30 dias por tratar mal os colaboradores. Gritar no meio do salão, junto com o cliente. Você está fazendo errado, seu burro, não sei o que, sai daqui, vai para lá, chama outro aqui. Ô, vem aqui, você que vai atender essa mesa agora. Sabe, umas maneiras, assim, um comportamento que o cara fala, eu ficar aqui, mesmo ganhando bem? Eu não. Então, Isso assim, o comportamento, o ambiente, sabe, o tratamento humano das pessoas para com o colaborador. Fala assim, você errou. Você não precisa falar na frente dele, assim, ó, como eu posso você ter feito isso? O Rafa fez isso. Eu vou falar assim, ó, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Se você errar de novo, você vai passar vergonha. Eu falo isso. Você vai passar vergonha na frente do cliente. Eu não, eu sei. Eu sei. Então, aprenda para você não passar vergonha. Para você aprender, porque você não vai ficar aqui para sempre. Não. Mas depois você vai. E aí, você vai pegar emprego no outro lugar, você vai querer ganhar mais como? Se você não sabe fazer nem o básico. Então, aprenda a fazer, que amanhã ou depois seja aqui. Eu também sou apto de sempre promover as pessoas, né? Porque você ganha braço, você ganha força, Sim. você ganha confiança, você ganha time quando você promove. O cara confia em você, você confia nela, não uma pessoa que vem e você fala, putz, será que aquela pessoa quer puxar meu tapete ou não? Você fica ali meio na insegurança. Então, promovendo as pessoas, ela vai ganhar mais força, vai ganhar mais confiança, vai incorporar o seu time e aí prolonga muito mais a sua equipe, né? Então tem várias maneiras de você, né, Incentivar. Legal. financeiramente, é a última etapa que a gente pode dar um jeito ali, né? Sim. Mas assim, é mais no crescimento profissional, eu acho, pessoal. Gente, como a gente tem um time aqui para o podcast, vamos para a nossa parte final, né? Sustentabilidade é um tema que está na moda, né? Como referência e gerador de venda e receita. Como aplicar essa questão de sustentabilidade nos bares? Rafa, você primeiro, porque o seu é o pior. Não, eu vou Porque ser... é o maior dele. Eu gostaria de ser o mais justo possível nessa resposta, tá? A gente vive uma utopia sobre essa questão de sustentabilidade, porque nós queremos fazer tudo e fazemos muito pouco.
Então, a gente precisa ser execuível naquilo que a gente se propõe a fazer. Para mim, o principal é esse, a consistência. Qual que é o nível de consistência que eu consigo fazer? Se eu falo que eu vou separar o meu lixo reciclado, eu vou entregar o meu lixo separado. Agora, se eu falo que eu vou entregar meu lixo reciclado, que eu vou pesar meu lixo, que eu vou trocar todos os meus amentes, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, hoje, focando aí no que você falou sobre sustentabilidade nos bares e restaurantes. A cozinha, ainda hoje, por questões de lei, vigilância sanitária, é um consumo de plástico absurdo. Sim, fato. Certo? A gente ainda não tem um produto que substitua o plástico filme, para que vá na temperatura, que vá no freezer. Nos bares e restaurantes, primeiro ponto, tire tudo que você tem de plástico. Eu acho que isso é possível de ser feito. Copos, mexedores, colheres e assim por diante. Ah, mas o custo é mais alto. Hoje já não é tão mais alto. O de madeira, o de plástico biodegradável, que seria uma solução também. Então, A gente usa no Sonata em Fortaleza, que é um dos hotéis mais sustentáveis do Brasil, o mexedor como se fosse da massa de macarrão. Isso, também. Então, Entendeu? você São soluções criativas, diferentes. Exatamente, que são fáceis de serem feitas. Então, eu acho que tudo isso dentro de um bar é plausível. Os materiais que você usa hoje de louça, seja de louça ou seja de copo, o que mais você conseguir usar que não tenha desgaste ou que você não tenha que recomprar. Então, por exemplo, as canequinhas do Moscou Mule eu adoro. Aquilo vai durar uma eternidade. Né? O copo de vidro ou de cerâmica tem que ser uma cerâmica boa. Tem que ser um vidro bom. Por quê? Porque vai quebrar. Você consegue descartar vidro corretamente? É um inferno. Não consegue. Não consegue. Cerâmica. O que você faz com cerâmica? Ninguém pensa. A cerâmica não tem solução também. Então, eu acho que esse pensamento, sim, dá para fazer. Ele é aplicável. E em relação aos insumos, né? Na parte de sustentabilidade, para mim, o principal ponto é não deixe vencer. Porque é um pecado você jogar insumo fora. Faz uma ação com o seu cliente, dá de graça, vende por 10% do preço, mas não deixe estragar. Sim. Então, se a gente conseguir concentrar hoje, você que está implantando aí um bar ou um restaurante, conseguir eliminar o plástico, usar materiais resistentes e que tenham alta durabilidade e não deixar vencer os seus produtos, eu acho que você já está fazendo um belíssimo trabalho de sustentabilidade. Não tenha dúvida. Esse, para mim, é o ponto. Sem inventar roda, sem querer botar no LinkedIn e no Instagram que... Né? Eu acho que é isso. O básico, bem feito, com consistência. O que você acha, Marcelo? É isso aí. No bar a gente tem menos perda de comida, né? As frutas, do que numa cozinha, né? Então a gente tenta... as cascas a gente usa para decoração e tudo, mas a gente sempre reusa alguma coisa. Depois vai para fazer o suco, ou o talo de alguma coisa que a gente usa para fazer um tempero de Blood Mary, um salsão, uma cenoura, alguma coisa. Pô, faz lá, tritura, seca, faz um pó para decoração, faz uma geleia, tem várias coisas fáceis de fazer, de manipular, porque é pouco, né? No bar é muito pouco. Então, mas se você tiver vontade e é rápido, você pôs lá, bateu, esticou e fez um pó, né? Juntamente com a cozinha, vai lá, põe no forno para mim aí, deixa de hoje para amanhã, desidrata e tal. Então você aproveita no bar, né? E hoje em dia também o insumo de frutas está menor, a não ser que você vai no bar de caipirinha que tem aquele monte de frutas para fazer caipirinha, que aí todo mundo Os coquetéis de fruta. que aí acaba vencendo, né? Sim. Porque sai mais, o outro sai menos. Então assim, o cuidado de vencimento também. Vamos aproveitar, pô, tá quase vencendo, vamos fazer um suco. Isso. Ou até mesmo dá para um funcionário na janta. Não pode jogar fora. Pode jogar comida fora. Eu acho assim, em casa também eu e minha esposa em 2. Pô, a gente faz uma panelada só. Porra, não gosto de jogar fora. Não pode. Às vezes tem que jogar fora porque perde apodreceu, sei lá, alguma coisa, sabe? Mas eu fico muito bravo, falei, porra, vamos fazer menos, né? Vamos fazer menos. Claro. Para não perder isso. Porque, pô, você passa num farol, você vê a população hoje precisando de tanta coisa, a gente jogando fora. Mas, além disso, né? É um custo, né? Sim. É um custo. É onde a gente... O sucesso dos estabelecimentos não tem como fugir. É o controle. Chama CMV. CMV, CMO, aí tem que estar ligado. Tá ligado o tempo todo. Porque é muito, muito difícil. Ainda mais em operações grandes, que nem a hotelaria, são operações...
gigantesca. Não, tudo é R$ 1.000. Tudo é R$ 1.000. Tudo é verdade. R$ 1.000. Você não No tem bar menos. você consegue ali, um bar de 40 um restaurante de bar de 40 lugares, ainda você consegue controlar isso mais fácil, Sim. né? O estoque menor, então assim... só que numa operação de hotel, sei lá, é gigantesco. Num restaurante 5 estrelas... a gente Quando você usa pega um resort que matéria-prima- serve 10 mil refeições por dia, ainda mais aqueles... entre café da manhã, almoço, jantar e coffee break, Ainda mais resort, é muita coisa. resort all inclusive. Não, é Eu muita não sei coisa. como que é o controle disso, deve ser absurdo, né? Sim. Porque é por Você peso, tem um gasto por pessoa, né? toneladas, Você não faz É um o gasto por CMV, pessoa. É gasto por pessoa, é É gasto diferente. por pessoa. toneladas de comida e Sim, coisas, não, é né? insano. Exato. Insano. Mesmo o navio, né? Sim. O navio ainda é um pouco pior, né? Porque você põe as coisas dentro do navio, você não tem onde comprar. Então você tem que fazer uma gestão daquilo. E aí a estocagem, nossa, nível de... Bom, gente, para nós fecharmos, última pergunta aqui que eu separei, né? Os clientes estão mudando, né? A gente falou de cliente, nós tínhamos os veganos, primeiro os vegetarianos, os veganos, agora tem os celíacos, ou seja, cada vez mais existem subsegmentos claros, definidos, e que as pessoas hoje estão mais fortes em exigir cardápios, constituições, seja de bebidas, comidas, alimentos, né? Cada vez mais. Hoje mesmo eu estava marcando, né, um almoço com uma amiga, e ela falou, não, posso escolher o restaurante? Eu falei, eu sei que você vai querer restaurante porque você é, né, vegana. Aham. Então, ela falou, não, é isso mesmo. Eu falei, não, fique à vontade, escolha o restaurante. Né? Nesse segmento de bares, né, existe... Bom, drink sem álcool já existe há bastante tempo, mas existe alguma coisa específica para veganos, diabéticos, celíacos, vegetarianos? Bom, eu já fiz um trabalho em Campos do Jordão, no hotel chamado, acho que Serra da Estrela, um cardápio vegano. Eu fiz até um trabalho com a Reila lá, de 5 drinks, assim, é um pouco mais difícil, né? Não é tão comum quanto a comida hoje. Mas ficou bem bom. Quando as pessoas, do ponto de vista de bebidas, né? Quando as pessoas vão para sair para beber, é mais fácil de a gente atender ela. Mas às vezes tem clara de ovo, tem algumas coisinhas que os veganos, os mais veganos, né? Que Os assim, veganos raiz mesmo. Não... de raiz, né? Mas assim, eu não sou contra ninguém. Se você é vegano, Não é ser ou não. Não, Eu tô assim, falando como não, experiência de degustação. Então, muito mas pelo onde eu quero contrário. chegar, assim, a gente tenta fazer o que tem ali no momento. Mas a gente também é subjugado porque a gente não tem. Por que você não tem esse prato aqui? Poxa, mas a gente, né? Eu sou vegano, eu tenho alergia a alguma... Pô, chega e fala antes. Eu sou alérgico a camarão, eu tenho alergia a açúcar, não posso com açúcar, o que você pode fazer para mim? Não ser julgado, sabe, porque você não faz um determinado alimento ou bebida. Mas chega, olha, eu tenho uma alergia, eu não gosto de gin, sabe? Se você tem alguma coisa que você... Fale antes, porque senão o bar é livre, né? Serve desde não alcoólicos, água, café, a tudo. Sim. Então, olha... Pontue. Mas não é uma tendência a ter uma carta dedicada, ter um drink de cada... A gente está colocando... todas as vezes que a gente coloca uma carta de drinks, eu procuro mesclar bastante com os destilados para tentar agradar todos. E drinks sem álcool também, né? Mas específicos de dizer, vegano, drink Não, vegano, não. Não, é até porque, assim, normalmente a pessoa que é vegana, ela não toma álcool, né? Então, quando a gente fala muito de mixologia e de drinks, automaticamente a gente pensa no alcoólico. Sim, né? a maioria das vezes. A maioria das vezes, sim. Tem uma vertente que eu acho que sai um pouco do vegano, que é o orgânico. Isso sim tem uma tendência, tá? Então, você tem hoje já vinhos orgânicos, gins orgânicos, infusões orgânicas, cachaça orgânica, que são feitos de forma diferente. O seu plantio, a sua colheita não usam agrotóxico. E sim, tem sabores diferentes. Então, acho que essa é uma tendência. Em relação ao glúten, né, boa parte das bebidas alcoólicas não tem o glúten. Né? A cerveja tem em função da cevada, mas o gin, a vodka,
não tem o glúten na sua formação, no seu composto. E o vegano, eu não vejo eu vejo muito mais indo para o chá, que isso é uma tendência também, tá? O chá tá chegando forte aí com uma tendência de bebida, tanto para a mixologia, que vai entrar com álcool, enfim, quanto como consumo efetivo e ritual. Não é aquele chá do saquinho, ou não é o chá da vovozinha. Negócio moderno. Sim. Inclusive, eu vou ter um agora lá. Já chegou o carrinho bonitinho. Que legal. Da Moncloa. Então, eu acho que as tendências hoje são a questão do orgânico. Sim, é um pouquinho mais latente, mas ela não é simples de fazer e não é barata. Seja no alimento ou seja na bebida em si. Ela tem um viés mais caro. E você tem os chás hoje entrando como um composto aí de tendência que vai atender o vegano e que vai atender o vegetariano nesse aspecto de bebidas. Legal, legal, interessante. E para finalizar, o que vem de novo para bares, bebidas no futuro próximo? Eu acredito muito, assim, pode ser uma utopia da minha cabeça, mas eu vejo uma automatização muito grande na parte de alimentos e bebidas, que nós não vemos hoje ainda, tá? Braços robóticos produzindo drinks, braços robóticos mexendo panelas dentro da cozinha. Ainda é uma utopia, é distante, né? Mas eu acredito que é uma revolução que vai chegar. E não vai demorar 40 anos, nem 20, eu acho. Principalmente se manter essa dificuldade de contratação de mão de obra para trabalhar 6x1, que é o que a hotelaria tem. Exatamente. Não só a hotelaria, mas eu acho que acho que a bares, curva da necessidade e da inovação, elas vão se encontrar. em algum momento. Exatamente. Não, eu acredito também nessa, né, não tão Radical como... não vou pensar tão distante, não, vou pensar mais agora, que é o menos é mais, né? Então, em busca de resultado, tá? Então Seja consistente, né? Eu preciso entregar um resultado bom. Eu não preciso ter 100 drinks no meu cardápio, tá? Eu preciso entregar um resultado bom, um resultado bem feito, drinks bem feitos, receitas bem feitas. Daqui 2, 3 meses a gente pode alterar isso para ter um controle maior, uma gestão melhor do seu estabelecimento, porque assim você vai... Porque nem tenha todo mundo... 10, mas tenha bem feitos, né? Exatamente. Porque assim, nem todo mundo consegue administrar um hotel, a não ser que sejam grandes redes e tudo mais, ou grandes restaurantes, né? Porque é difícil. É difícil para quem já é especialista na área administrar um certo estabelecimento. Então, quanto maior é o estabelecimento, mais difícil é. Então, o momento que a gente está vivendo hoje de preços, de mão de obra, né? Então, assim, eu prefiro atender pouco, mas bem o atendimento, Concordo. bem um produto bem feitinho, que eu consiga ter ali na ponta do lápis a minha receita, fechar no azul, fechar no positivo. Aí depois vou dando passo à frente. Se daqui a 20 anos eu conseguir fazer isso e chegar a essa parte robótica aí, a gente vai incluindo, e vai encaixando, e vai ajustando, e vai assim. Tem lugares hoje que são... eu tenho um sonho de ter... Eu tenho um sonho de ter o meu bar. Eu tive, mas eu tive que parar devido à pandemia. Mas, assim, não é hora agora para mim. Eu não vou dar o passo maior que a perna, né? Então, eu vou escutar vocês, a gente vai trabalhar junto, eu vou aprender, e aí eu vou fazendo do meu jeito, na minha hora. Eu acho que todo mundo que tem que fazer na sua especialidade, faça bem feito. Primeiro, faça o que você sabe fazer, né? Se você não sabe fazer, vamos aprender primeiro. Sim, então, eu acho que nesse momento, quem na ponta do lápis ali conseguir controlar bem os custos, gestão, pessoas principalmente, né? Investir em pessoas, capacitar pessoas, ou na minha função também estudar mais para se capacitar a si mesmo, para depois ajudar os outros em consultorias e tudo mais. Eu acho que você tem um controle melhor, consegue dormir um soninho maior. Legal. Gente, Rafa, Marcelo, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Por ter Obrigado. contribuído para as pessoas que vão estar nos vendo, nos escutando. Acho que podíamos ficar mais 1 hora falando aqui sobre o tema. Mas aí, quem tiver mais curiosidade, queira na prática aprender um pouco mais, né, sobre os top 10 drinks, né, vá participar do curso do Marcelo. Quem quiser ter mais informações, escolapraresultados.com.br.
disponível aí para vocês matarem a curiosidade, quando vai ser, o tempo, a hora, quais são os top 10 drinks, né? Mas vai ser o primeiro de vários cursos, com certeza, para quem quiser aprimorar o seu conhecimento aí em mixologia. Quem quiser tomar um drink bom também, vamos lá no Novo Hotel Morumbi. Se eu não tiver por lá, o Rafa tá lá, né? Junto com a equipe dele lá. É um prazer. Provar uns drinks novos lá e dar um feedback pra gente. Jefferson e Marcelo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acredito que isso aqui que a gente faz todos os dias é extremamente importante para atrair novos talentos. E para melhorar, profissionalizar mais ainda um mercado que precisa de muita profissionalização. Sim, concordo. Acho que esse é a missão, né? É o propósito da Escola para Resultados, né? Contribuir para o desenvolvimento das pessoas que querem crescer dentro da hotelaria. E o podcast é por isso que chama Degusta, né? Só uma pitadinha de conhecimento do que a gente pode, ou que vocês, hoteleiros, quem está nos escutando, ter um pouquinho lá na escola. Gente, obrigado. Até o próximo Degusta. Obrigado, pessoal. Degusta. Um abraço. Não degustamos nenhum. O nome do Martini aqui, nenhum Martini para gente degustar. Nenhum Martini.